Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã e grande é a tua fidelidade. Eu vou repetir o texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, grande é a tua fidelidade. Amém, queridos? Por bondade, tomai assento e dei a devida atenção à palavra de Deus. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que o Eterno abre-nos o entendimento para falarmos a sua palavra. E nesta feita, o Senhor Deus, diferentemente das outras vezes, permite-me estar atento a um texto que está registrado no Antigo Testamento, propriamente dito no livro de Lamentações. E por quê? Ora, faço um quadro comparativo daquela época com a nossa época, faço um quadro comparativo daquele tempo com o nosso tempo, e sendo assim, sou levado a lembrar de alguns detalhes desagradáveis de nossa época, sou levado a lembrar de alguns detalhes que machucam o nosso ser em nosso tempo, em nossa época. Quando falo isto, falo dos males e dos problemas que nos assolam, falo dos problemas que cercam as nossas histórias, falo das dificuldades que o ser humano nos tempos atuais tem enfrentado, e isto fica cada vez mais salientado quando voltamos lá para novembro do ano de 2019, no mundo e no Brasil, março de 2020, e lembro do que acometeu a nossa terra. Claro que eu estou falando deste período pandêmico, claro que eu estou falando sobre a Covid-19, claro que eu estou falando de pessoas doentes, claro que eu estou falando de pessoas que morreram, claro que eu estou falando de pessoas com problemas financeiros, claro que eu estou falando de pessoas desempregadas, claro que eu estou falando de pessoas desabrigadas, claro que eu estou falando de pessoas que de uma forma ou de outra estão enfrentando as maiores dificuldades já vistas. E isto faz com que a nossa geração, isto faz com que o nosso povo, isto faz com que o nosso público esteja olhando o futuro, esteja cheio de expectativas, cheio de esperanças lá na frente. Mas aí você liga o aparelho televisor da sua casa e o que você vê é só uma perspectiva furada. O que você vê no seu aparelho de TV, ou quem sabe na internet, ou nos rádios, ou jornais, ou seja lá aonde você obtém a informação, o que você vê para o futuro não é animador. O que você vê para o futuro não é chamativo. O que você vê para o futuro não é algo que traga sustentação de fé, de esperança, de algo ser melhor lá na frente. E talvez aí esteja o erro, talvez aí esteja o problema, talvez aí esteja a nossa forma de enxergar está obscura. Por que é que o Senhor está falando isso? Porque nós estamos na tentativa, ou quem sabe na perspectiva, de olhar sempre o futuro, de olhar sempre o futuro, de olhar sempre o futuro, de olhar sempre o futuro. E agora, através da Bíblia, eu entendo que as respostas não estão no futuro, as respostas não estão lá na frente, as respostas não estão lá mais para frente, as respostas estão no passado. Eu vou repetir, as respostas estão no passado. Eu vou repetir, as respostas estão no passado. Eu vou repetir, as respostas estão no passado. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É porque eu fui ler a Bíblia e encontrei um período parecido com este nosso. Eu fui ler a Bíblia e encontrei um período muito parecido com isso que nós estamos vivendo. É verdade? Claro que é. É a Bíblia que diz isso. Que período é este? Ora, eu tenho um rabino aqui na tribuna e ele conhece esse assunto muito melhor do que eu. Eu estou falando da nossa nação predileta, Israel. Eu falo de um Israel que durante um tempo viveu com as suas 12 tribos unidas, todas vivendo em paz, todas vivendo as promessas de Deus, as realizações do Eterno. Mas em um dado momento, no reinado de Salomão, as coisas elas se perdem um pouco, e quando Salomão parte daqui desta terra para o mundo futuro, fica uma verdadeira briga. Dois reis tomam conta daquela terra. O reino norte, com a capital em Samaria, reinado por Jeroboão, com o nome Israel.
O reino sul, Judá, com a capital em Jerusalém, que tem agora Roboão. Jeroboão, reino norte, Roboão, reino sul. E agora, depois dessa divisão, o que se vê daqui para frente é uma série de situações pecaminosas vexatórias. Para vocês terem uma ideia, no Reino Norte, quando vemos lá a biografia de cada um dos seus reis, todos eles eram maus perante o Senhor e praticavam os mesmos pecados de seus pais. No Reino Sul, por causa da promessa, da aliança que Deus tinha para com Davi, de vez em quando aparecia um bonzinho, mas na sua maioria, todos eles eram maus. Todos eles eram maus. E se tem gera a morte, eu vou repetir: o pecado gera a morte, o salário do pecado gera a morte. Com essa gente cometendo todo tipo de iniquidade, com essa gente cometendo todos os tipos de erros e equívocos, é óbvio que em algum momento essa gente ia padecer, ia sofrer em diversas frentes. Para vocês terem uma ideia, várias vezes a chuva cessou, várias vezes o orvalho parou de cair na terra, várias vezes a plantação foi atacada por gafanhotos, cortadores, destruidores, devoradores. Todos eles atacavam. Além disso, as nações vizinhas traziam opressão para cima daquela gente. Haja sofrimento, pestes, problemas na saúde dessas pessoas. Vira e mexe acontecia, mas esta gente ia e voltava num arrependimento. O Senhor Deus cessava, cometia os mesmos equívocos, apertava de novo, arrependimento, o Senhor cessava, cometia pecados de novo, voltava a todas as mesmas coisas. E isto foi indo num vai e vem, num zigue-zague, num sobe e desce absurdo, até que chega o momento que eu preciso roubar as mensagens faladas pelo meu companheiro antecessor, que o povo chega no nível máximo de pecado, no nível máximo de longe da presença de Deus. E este período é um período que esta gente não celebra a Páscoa deles há muito tempo. Celebrar a Páscoa para eles era a mesma coisa da nossa ceia, exatamente. E aqui está registrado que esta gente celebra a Páscoa só nos dias de Samuel e só vão celebrar agora nos dias do rei Josias. Muito tempo. Imagine só, meus amados, imagine só o que acontece. Esta gente, além de cometer esse tipo de pecado, também na hora de cultuar, na hora de sacrificar, faziam as coisas de qualquer jeito. A oferta era uma oferta manchada. Para vocês terem uma ideia, do lado de fora do templo já haviam cambistas com todas as oferendas prontinhas. Era só pagar, pegava aquilo e oferecia lá dentro. Na realidade, apenas um ritual de costumeira feitura ou coisa parecida de acomodação. Exatamente isto vai ferindo, isto vai mexendo com a santidade de Deus, que chega a um ponto que a coisa parece não ter mais solução. E aí, sabe o que foi que o Senhor Deus permitiu? Permitiu pelo menos uma última vez de tentativa daquele povo se ligar no céu outra vez. E o rei Josias, que é um daqueles que eu chamo de bom, imagine só, ele reconstrói o altar, ele reforma o templo, ele trabalha os bosques, que era também parte do local da adoração. Ele tenta trazer aquele povo para cultuar, para santificação, para jejuar, para oração, tudo de novo. E quer saber? Apenas ameniza nos dias do rei Josias. É aquilo, o Senhor Deus dizia: da sua mão eu não tomo, mas da mão dos teus filhos eu vou tomar. A sentença já estava determinada. Quando morre o rei Josias, na batalha entre Babilônia e Egito, e ele está no meio dessa situação, ele agora tem o seu filho como seu sucessor. E segundo diz a história, o cânon sagrado, Zedequias era mau, Zedequias era de atitudes más, Zedequias era um homem opressor, era um homem terrível, e começa a praticar atos piores dos que acontecera atrás. E este momento é tão difícil, que Deus ele começa a levantar profetas para falar a sentença, para falar o que vai acontecer com aquele povo, para falar o que vai acontecer com aquela gente. Dentre os profetas eu encontro o profeta Jeremias. Jeremias vive isso de perto, e ele vai dizendo: ó, vocês estão fazendo tudo isto, mas a mão de Deus vem aí. Vocês estão fazendo tudo isso, o gafanhoto vem aí. Vocês estão fazendo tudo isto, a falta de chuva vem aí. Vocês estão fazendo tudo isto, a falta de orvalho vem aí. Vocês estão fazendo tudo isto, as pestes vem aí. Vocês estão fazendo tudo isto, vai ter gente que vai sair daqui deportado para uma outra nação e vai ser escravo em uma outra nação. E quem ficar aqui vai ficar na recessão, quem ficar aqui vai ficar no sofrimento, quem
ficar aqui, vai ficar neste abatimento. Ora, por ele profetizar este tipo de mensagem, não demorou muito para custar-lhe quase a vida. Ele foi lançado num calabouço, é verdade, e saiu de lá miraculosamente. E para não perder a sua vida, o mesmo é deportado lá para o Egito, e lá fica por um determinado tempo. Ei, tudo aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. Eu vou repetir: tudo aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. E eu estou dizendo que as palavras que estão saindo deste púlpito desta noite vêm do céu, vêm de Deus e se cumprem. Eu vou repetir: vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Eu vou repetir: vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Eu vou repetir: vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Eu queria que você estendesse a mão na direção da pessoa que está ao seu lado e diga assim: vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Vem do céu, vem de Deus e se cumpre. Quem crê nesta palavra profética, levante a mão para o alto, dê um grito de glória a Deus, e na sequência aplauda o Senhor, porque ela vem do alto. Imagine só o que vai acontecer a partir de agora. Senhores e senhoras, o rei da Babilônia, por nome Nabucodonosor, ordena o seu general Nebuzaradão para que invada Jerusalém, e foi exatamente isso que aconteceu. O reino norte já havia sido exterminado no reinado de Oséias, já não existia. Agora o negócio era com o reino sul. E quando a Babilônia vem, as principais coisas que essa gente faz é destruir as muralhas de Jerusalém, matar muitos dos seus soldados, e depois disso destruir o seu templo, levando os seus utensílios, as peças sagradas, e mais do que isso, quem tinha patente, quem tinha título, quem tinha nome, quem era da nobreza, quem era os que estavam por cima lá na Jerusalém antiga, esses são levados para a Babilônia para serem lá escravos, para serem empregados, para limpar chão, para cuidar da casa dos outros, para ser verdadeiros animais naquela terra. E quem fica na terra, meu Deus do céu, imagine uma nação que já sofrera da falta de chuva, imagine uma nação que já sofrera da falta de orvalho, imagine uma nação que já sofrera das pestes, como o gafanhoto que comera toda a sua agricultura, que era o seu meio econômico de vida. Imagine uma nação que já sofrera com pestes e doenças esparramadas. Essa gente fica numa verdadeira recessão, essa gente fica numa verdadeira destruição, essa gente fica realmente lá para baixo. Sabe quem tem a oportunidade de voltar para Jerusalém neste período? É o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, que profetizou e que sabia que tudo isso ia acontecer, não sei se em cima de uma montanha, como diz alguns escritores e pensadores e estudiosos, ou quem sabe andando rua a rua da cidade, mas ele estava lá. E agora, caminhando por Jerusalém, andando por cada rua, olhando todo o cenário, olhando tudo aquilo, o profeta que profetizara o ai tantas e tantas vezes, o erro daquela gente tantas e tantas vezes, agora se torna, em vez de um profeta, um lamentador, um chorão, alguém que está derramando lágrimas porque vê os seus semelhantes abatidos, cabisbaixos, tristonhos e vivendo um verdadeiro sofrimento. Para vocês terem uma ideia, ele está sofrendo tanto com tudo isto, que no capítulo 1 de Lamentações, ele mostra toda a desolação de Jerusalém e a aridez da cidade. No mesmo capítulo, a partir do versículo 12, ele fala sobre a angústia da cidade. No capítulo 2, ele fala sobre a destruição de Jerusalém e o julgamento do Senhor. E no capítulo 2, do versículo 11, começa o seu lamento. E o lamento é terrível, porque ele fala: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbados
turbada está minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito, e pelas ruas da cidade dizem as mães: onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou que exalam a alma nos braços de sua mãe. E ele vai lamentando. O capítulo 3, do versículo de 1 até o 18, ele está desconsolado, e o seu lamento continua, até que no versículo 19, é pequeno, é verdade, mas eu consigo ver fagulhas de esperança. Eu vou repetir: eu começo a ver fagulhas de esperança. Eu começo a ver fagulhas de esperança. Eu começo a ver fagulhas de esperança. Ei, você deve estar pensando: pastor, hoje deve ser um verdadeiro culto ou de aula sobre Israel. Não, você vai entender agora como mensagem profética. Deixa eu dizer, igualzinho à história de Israel, eu vejo o nosso povo. Porque isto aqui que está acontecendo é fruto do pecado. Não tem quem tire isso da minha cabeça, e não de um pecado específico. Eu estou falando do pecado original, que vai evoluindo, que vai crescendo ao longo dos anos, e ele vai gerando a morte. Quer ver uma coisa? Todas as guerras, pecado. Todas as doenças, pecado. Todos os problemas, pecado. Todas as dificuldades e desigualdades entre os homens, pecado, que vai crescendo a tal modo. Ora aparece a peste negra, ora aparece a peste bubônica, ora aparece o câncer, ora aparece a AIDS, e agora o Covid-19. E quer saber de uma coisa? O que nós vimos nos últimos 2 anos foi algo similar ao que o Jeremias viu aqui: desolação, aridez de cidade, angústia de cidade, destruição, julgamento. E por que não dizer que os profetas desta época estão lamentando, estão chorando por tamanha dificuldade, estão chorando por tamanhos problemas? Por quê, pastor? Porque esses profetas profetizaram, estes profetas anunciaram estes fatos que estão acontecendo nos nossos dias. Pastor, quando que eu não lembro? Quando que eu não recordo? Deixa eu dizer uma coisa: eu que já estou na base de 45 anos, eu vivi uma época da igreja que as mensagens nos púlpitos eram falando desta época aqui. Como assim, pastor? As mensagens eram essas aqui: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, vigiai, sede sóbrio e ficai na oração. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Como foram nos dias de Noé, assim será também os dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, então virá o fim. Meu Deus do céu, essas mensagens eram pregadas ali nos anos 80, eram pregadas nos anos 90, e eu me lembro jovem ainda, sentado na cadeira ouvindo esse tipo de mensagem. A gente ficava na expectativa, apóstolo, que Jesus voltava ali no final dos anos 90, ali no começo dos anos 2000. Só que isto não aconteceu. E quer saber? Esta mensagem parece que foi morrendo aqui dentro, foi morrendo nas pessoas, foi morrendo nas igrejas. Aí quando veio este momento terrível, difícil que estamos vivendo, que faz parte do princípio das dores, que Jesus está voltando para buscar a igreja, para arrebatar. Sabe o que aconteceu? Nós sentimos, e nós estamos igualzinho eles aqui, vendo desolação, aridez, angústia, destruição, julgamento, e o lamento é forte, e o desconsolo é forte. Mas no fim do túnel há uma luz. A priori parece ser pequena, mas eu tenho uma informação do céu para a sua vida. Qual é a informação, pastor? Há fagulhas de esperança, há fagulhas de esperança, há fagulhas de esperança, há fagulhas de esperança. Levante a mão desse jeito, levante a mão. Eu estou profetizando fagulhas de esperança. Eu estou profetizando fagulhas de esperança. Eu estou profetizando fagulhas de esperança. Eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está ao lado e profetizasse: tem fagulha de esperança aí, tem fagulha de esperança aí, tem fagulha de esperança aí, tem fagulha de esperança, tem fagulha de esperança, tem fagulha de esperança, tem fagulha. Só quem já está sentindo as fagulhas de esperança, só quem está sentindo as fagulhas de esperança, levante a mão para o alto, dá um grito de glória a Deus, e na sequência aplauda, porque a esperança vem aí.
Deus, esta sensação do Espírito, ó Deus, esta unção que eu estou sentindo, por ter fagulha de esperança, esparrama neste ambiente, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pentecostal, que a fagulha está fazendo a diferença. Faz ele abrir a boca para adorar agora. Faz ele abrir a boca para falar línguas estranhas agora. Faz ele abrir a boca para sentir a sua presença agora. Agora, onde há fagulha da esperança, eu quero ver poder. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver unção. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver graça. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver o mover. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver a graça. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver a misericórdia. Onde há fagulha de esperança, eu quero ver, 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 eu quero ver. Fagulhas de esperança. Fagulhas de esperança. Fagulhas de esperança. Pastor Alain, onde é que o senhor achou essas fagulhas de esperança? Porque o versículo 19 é mais desanimador ainda. Porque ele está fazendo uma oração dizendo assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. E ele faz aqui uma mistura, porque ele chama a priori de perfume e depois ele chama de veneno. Meu pranto do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu vou te explicar o que estava acontecendo. O profeta estava esperando uma nova profecia de Deus neste período, mas ela não veio. O profeta estava esperando uma nova revelação, mas ela não veio. O profeta estava esperando uma nova visão, mas não veio. Se fosse no tempo pentecostal, o profeta estava correndo atrás do apóstolo Rodrigo Salgado, do Rabino Jorge, do pastor Benilton Alain, procurando uma visão, uma revelação, alguma coisa que fizesse sentido, mas nada disso vinha. Se fosse para uma geração que eu conheço, seria suicídio. Como Deus não vai falar comigo profeticamente? Como Deus não vai trazer uma revelação para mim? Como Deus não vai dar uma visão para mim? Como é que Deus não vai dar um sonho para mim? Como é que Deus não vai falar comigo? Seria suicídio. Eu tenho que dizer, tem crente que vem num culto desse
E ele vira uma sarna atrás do apóstolo no final do culto. O apóstolo, às vezes, com as suas condições físicas limitadas, muitas e muitas vezes. Mas se o Senhor não profetizar para ele, ele vai para casa emburrado. Se você não conta uma visão para ele, ele vai para casa emburrado. Se você não interpreta o sonho dele, ele vai para casa emburrado. Pastor, já que o profeta não recebeu nenhuma profecia, já que não teve nenhuma revelação, nenhuma visão, nem nada, o que foi que aconteceu? Vou usar uma linguagem de antropomorfismo. Como assim? Imagine Deus como se fosse um homem como eu, como você, e ele agora caminha e dá passos na direção aonde está o profeta. Aí aonde está o profeta, sabe o que é que ele faz? Em vez de ele profetizar, trazer uma revelação, qualquer coisa ou coisa do tipo, isso aqui é para você entender o que é que Deus vai fazer aqui. Ele vai pertinho da cabeça do profeta e faz como se fosse um estalo de dedos, pertinho da cabeça, 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 pertinho da cabeça. Ei, o Espírito Santo está estalando os dedos pertinho da tua cabeça. Você não está entendendo ainda, então, mas vai dando glória. Ele está estalando os dedos pertinho da sua cabeça. Não, eu vou descer mais perto aí. Ele está estalando os dedos pertinho da sua cabeça. Ele está estalando os dedos pertinho da sua cabeça. Ele está estalando os dedos pertinho da sua cabeça. Alguém pela fé já pode dar glória a Deus por isso? Alguém pela fé já pode dizer um aleluia por isso? Alguém pela fé já pode dizer uma palavra de adoração por isso? Alguém pela fé já pode exaltar a Jesus por isso? Então faça, faça e aplauda, porque isso é muito forte. Tá, pastor? Quando ele estala os dedos, o que acontece? É perto da cabeça? Porque aqui está dentro, aqui, a massa encefálica. Massa encefálica, para você entender mais claro, cérebro. E o cérebro, escute só, ele é responsável por todas as ações motoras do nosso corpo. Se eu levanto a mão esquerda, cérebro. Se eu levanto a mão direita, cérebro. Se eu mexo o pé esquerdo, cérebro. Se eu mexo o pé direito, cérebro. Se eu mexo com a minha cabeça, cérebro. Se o meu coração bombeia, cérebro. Se eu respiro, cérebro. Se eu enxergo, cérebro. Se eu tenho tato, cérebro. Sim. Só que ele não é só responsável pela coordenação motora do nosso corpo. Não. Ele também é, para quem é da área de TI, vai entender o que eu vou dizer. Ele é o nosso HD. Ele é o nosso cartão de memória. Como assim, pastor? Todas as principais informações da sua vida estão registrados no seu cérebro, estão guardados aqui. E isto é conhecido como Então o que é que Deus estava dizendo para o profeta? O profeta pode não ter profeta, pode não ter visão, pode não ter revelação, pode não ter sonho, pode não ter nada dessas coisas, mas eu estou estalando os meus dedos pertinho da sua cabeça, porque eu quero que a partir de agora você recorra à sua memória. Melhor mensagem para pregar nos 12 dias não tem. Eu quero que você recorra à sua memória. Eu quero que você recorra à sua memória. Por quê, pastor? Deus estava dizendo para o profeta: tudo aquilo que você ouviu a vida toda sobre mim, na sua memória, eu quero que você coloque isto em prática, porque do jeito que eu fiz no passado, eu farei daqui para frente também. Não
entendeu ainda? Então entenda agora. Deus estava dizendo para o profeta: o profeta, se você ouviu que os seus pais lá atrás falam de um homem que saiu para o meio do nada pela fé, dizendo que ia para uma terra que Deus mostraria, e dele saiu a maior descendência da terra, isso está na memória. Um cabra que enganou todo mundo, mas na fuga, no meio do deserto, eu abri os olhos dele num sonho, para ele ver uma escada de anjos que subia, para dizer que a minha presença está com ele. Isso está na memória. A abertura de um mar vermelho, para uma multidão de pessoas atravessar para o lado de lá, sim, de pé enxuto, e ver o inimigo cair por terra. Isso está na memória. A água que saiu da rocha em 2 oportunidades, e as amargas em maras se tornarem bebíveis. Isso está na memória. O sol e a lua que parou, isso está na memória. O maná que caiu do céu, isso está na memória. As vitórias dos juízes, isso está na memória. Isso está na memória. Isso está na memória. Pastor, mas isso é com o profeta. E comigo? Eu sou tão ruim de memória. Eu sou tão ruim de lembranças. E o que eu estou vivendo é tão difícil. O que eu estou vivendo é tão ruim. O que eu estou vivendo é tão complicado. O que eu estou vivendo é tão terrível, que a minha memória, pastor, eu sei, o senhor já contou seu testemunho aqui algumas vezes, que o senhor é portador do TEA, do transtorno do espectro autista, autista e Asperger. Então a sua memória, a sua mente é diferente da maioria. Eu concordo, sou diferente, lembro de muita coisa mesmo. Eu estou aqui puxando pela memória. Lembrei lá do longínquo 1981, eu segurando na mão da minha mãezinha, que foi para o céu o ano passado, para atravessar a ponte do rio Paranapanema, lá na pequena cidade de Piraju, onde eu tive uma parte da minha infância. Eu lembro do dia que a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, em Connecticut hoje, chegando em casa, nos braços da minha mãe, numa variante verde. Tem gente que nem sabe que é variante aqui, pastor. Essa é a verdade. Escute, escute, escute. Eu me lembro de 83, quando meu pai entrou pela primeira vez na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Friburgo, número 391, Lausanne Paulista. Pastor Paulo França da Silva pregando a mensagem, e ele entregando a sua vida para Jesus. Eu me lembro, no ano seguinte, ele se batizando. Tenho tudo isso na memória. Em 85, como eu disse na mensagem que eu preguei aqui o ano passado, eu lembro do meu primeiro curso bíblico chamado Deus Ama Você. Orgulho e ostento até hoje o diploma, que com 8 anos de idade, com essa mente diferente, consegui fazer esse curso. Lembro de 1987, pela primeira vez, ter lido o cânon sagrado de ponta a ponta, Gênesis, Apocalipse. Isso não é muito normal para uma criança de 10 anos, mas isso aconteceu comigo. Lembro de 1990, no dia 25 de agosto, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, e dali em diante a minha mente abriu para que eu pudesse ter comunicação e socialização e ser pregador. Lembro de 93, quando eu entrei no seminário pela primeira vez, e saí dali em 1997 para virar pregador itinerante. Faço isso desde o dia 31 de janeiro de 1997. Isso quer dizer que agora, dia 31 de janeiro, faz 25 anos que eu estou viajando pelo Brasil, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Lembro de cada vitória, de cada milagre, de cada bênção, de cada porta, de cada realização, de cada carro que Jesus me deu, de cada casa que Ele me deu para morar. Está tudo aqui na memória, está tudo aqui na memória, está tudo aqui. Talvez você não lembre tantas coisas, mas eu vou te ajudar. Você se lembra do dia que Jesus te chamou para a fé? Você moribundo, perdido, ninguém dava um tostão furado por ti. A fé, através da palavra, alcançou o teu coração. Você está na presença de Jesus desde aquele dia. Você se lembra o dia em que você desceu as águas e o pecado ficou no mar do esquecimento? Você se lembra o dia que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Você se lembra quando você profetizou a primeira vez? Você se lembra quando você teve uma interpretação ou alguma variedade de dons pela primeira vez? Você se lembra quando você foi consagrado para o santo ministério? Você se lembra quando pregou pela primeira vez? Você se lembra quando cantou pela primeira vez? Você se lembra que você não tinha casa, Deus deu uma casa para você morar? Você se lembra que você não tinha emprego decente há muito tempo, Deus te deu um emprego para você? Você se lembra que você não tinha capacidade de arrumar uma faculdade, uma escola decente, Deus te deu uma capacidade para isso? Você se lembra que você era um solteirão perdido da vida e que ninguém olhava para você? Jesus te deu uma esposa, te deu filhos, te deu um lar. Ai, meu Deus do céu, você se lembra das libertações
depois você se lembra das enfermidades que você teve e Jesus te curou de todas. Você se lembra das dores que você teve e Jesus te curou de todas. Isto é memória, isto é memória, isto é memória, isto é memória, isto é memória. Então, através da memória que Deus está instalando os dedos aí pertinho da tua cabeça, eu quero fazer uso do texto de Hebreus que diz o seguinte: Jesus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao lado e diga assim: isso é verdade. Diga, isso é verdade. Diz para ele: Jesus o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diz para ele assim: ô crente, você está lembrando daquilo que Deus fez no passado? Se na sua memória tem essa lembrança, por que não acreditar hoje? 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 Por quê? 2021 foi muito ruim, pastor, mas Ele te sustentou até aqui. Memória. Ganhou pouco dinheiro em 2021, mas Ele te sustentou até aqui. Por abaixo. Eu vou te dar o maior exemplo de memória e prometo que termina a mensagem, apóstolo. O maior exemplo de memória, ele está na sequência desse texto. Porque no versículo 22 e o versículo 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Tem gente que não entendeu, está dando glória, mas não entendeu ainda. O apóstolo me conhece já há bastante tempo, eu prego todos os anos aqui, e ele sabe que eu sou um pregador cristocêntrico. Eu prego mensagem do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que eu prego. E eu consegui nesses dois versículos encontrar cristocentrismo. Como assim, pastor? A palavra misericórdia aqui, trazendo do grego para a nossa língua, ela fala de duas coisas. Ela fala de miséria e ela fala do coração. Então, mais uma vez, colocando Deus numa figura humana, Deus ele se coloca numa figura humana para que a gente possa entendê-lo. Imagine só, Deus, ele tem o céu como seu trono. A terra é o estrado dos seus pés. E o que é que Deus faz? Ele passa o dia olhando você, 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 você. Ei, olha aqui, ei. Só quando ele olha para você, ele não vê o... Pergunta para o irmão o nome dele aí que está do lado aí. Pergunta. Aqui está o Rodrigo. Aqui está o Alan. Aqui está o... Como? Vitor. Aqui está o... Repete.
Como é que é o nome dele? Alexandre. Deus não vê esses nomes. Sabe o que é que Deus está vendo na terra? Perdoe, você não vai ficar bravo comigo não. Ele está vendo miséria. É só um exemplo, apóstolo. O senhor não é assim, eu conheço. Mas eu sou apóstolo. Miséria. Perdoe, rabino, eu sei que o senhor não é desse jeito. Mas eu sou rabino. Miséria. Eu sou pregador. Miséria. Eu faço parte do departamento musical da Pleno. Miséria. Eu sou intercessor e intercessora. Miséria. Eu sou obreiro aqui no púlpito. Miséria. Eu sou diácono. Miséria. Eu sou mestre. Miséria. Eu sou doutor. Miséria. Eu tenho título. Miséria. Eu tenho o melhor carro. Miséria. Ele olha para a terra e enxerga miséria. E como ninguém explica Deus, Deus ele olha para essas misérias todas, e sabe que o coração dele diz: eu quero, 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 eu quero. Olha para o irmão, diga assim: mesmo sendo miséria, Deus te quer, irmão. Diga, diga. Mesmo sendo miséria, Deus te quer. 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 Só que para isso tem um preço a ser pago. Se o pecado entra no mundo por um só homem, ele só pode ser extirpado por um só homem. Que aí entra o 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer entender isso? Eu já preguei aqui nessa reunião que é aquela que é a maior festa dos crentes, que é a ceia do Senhor. E através da ceia a gente consegue entender isso. Lembra do dia que Jesus ele reúne com seus discípulos? Eles estão pensando que vão celebrar a Páscoa de costume, só que nada de pães asmos, nada do cabrito cevado, nada das ervas amargas. Naquele dia só pão e vinho. Só pão e vinho. É, pastor? É. Aí ele prega aquela mensagem que você conhece, uma noite maravilhosa. Jesus lhe prega aquela: não se turbe os vossos corações, credes em Deus como também em mim. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu enviarei o Espírito Santo, um outro Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas. Ele fala que Pedro vai trair em 3 oportunidades ao canto do galo. Ele fala até de quem vai traí-lo, que Pedro nega, o outro trai. Mas aí depois chegou o momento áureo, que ele apresenta o pão e ele fala: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Isto é meu corpo, que é rasgado por vós. Jesus estava dizendo: ei, hoje nós estamos fazendo esta reunião aqui, eu estou apresentando esse pão, que representa o meu corpo, daqui a algumas horas vai estar sendo rasgado na cruz, com prego na mão,
com pregos nos pés, com coroa de espinho na cabeça e até uma lança furando o seu lado. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento do meu sangue. Ele estava dizendo o seguinte: esse aqui representa o meu sangue, que vai ser vertido lá na cruz do Calvário. É através desse sacrifício que vocês são salvos. Eu poderia concluir aqui, porque tem uma palavrinha que está faltando aqui para terminar essas duas falas, mas eu preciso lembrar de um outro detalhe da vida do crente para fechar a mensagem nessa palavrinha. Sabe qual é a pior semana do mês de um crente? É quando ele vai tomar ceia, irmão. Tudo dá errado. Todos os sofrimentos, todas as provas, elas vêm naquela semana. E para você vir para o culto de ceia aqui, você vem quase no arrasto, quase sem força. Aí o apóstolo pede para se cantar os hinos. Eu sei que aqui às vezes canta os hinos da harpa cristã também, eu sei disso. Aí canta todos aqueles hinos que nós conhecemos de ceia. Os departamentos cantam. Aí o apóstolo prega aquela mensagem de ceia, apresenta o pão para o céu, apresenta o cálice para o céu. Os diáconos pegam. Aí quando o diácono chega lá perto de você, que está moribundo, cabisbaixo, quase sem força, ele com o pão: isto é meu corpo, que é partido por vós. Com o cálice a mesma coisa: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento do meu sangue. Aí quando ele termina essas duas frases, ele usa esta expressão aqui: fazei em memória de mim. Quando você está lá para baixo, cabisbaixo, tristonho, sem força, você come o pão e a sua memória lembra do corpo de Jesus rasgado por você. Aí você bebe o cálice, aí a sua memória faz lembrar do sangue de Jesus vertido. Isto é memória. Eu vou repetir: isto é memória. Você poderia ficar de pé para nós encerrarmos essa mensagem?